Fala pessoal, Thiago Spikes aqui com vídeo de análise de material de desenho, hoje com as canetas Brushable da Kuretake, caneta do tipo marcador para pintura e caligrafia. Fazia um tempinho que eu não trazia novidade aqui para vocês, eu estou muito feliz de novo tá trazendo umas coisas que provavelmente você não testou e não conhece. Essa caneta aqui tem umas coisas que me surpreenderam do que você vai ver neste vídeo. Eu já fiz uns testes, desenhei aqui, ó, vocês estão vendo, fiz também aqui no meu sketchbook, eu gravei o processo, vocês vão acabar acompanhando, ó, Iceman, tá vendo? Vou acabar acompanhando aí durante o... esse aqui vocês sabem do que é, né? Para vocês verem o processo, vou explicar também como que se usa isso aqui, alguns cuidados, e eu acho que vocês vão curtir o vídeo, beleza? Então, vamos lá, gente! Primeiramente, Brushable é uma caneta do tipo marcador da empresa japonesa Kuretake, da linha Zig. Para quem não conhece, a Kuretake é uma empresa de material de primeira linha no Japão. Tem uma quantidade de produtos muito ampla, tanto para ilustração, para mangá, quanto para caligrafia. Vocês estão vendo aí aqui alguns desses produtos da Kuretake, porque é novidade no Brasil. Para quem me visitou ali na CCXP, né, no estande da Casa Editora, deve ter visto alguns produtos dessa empresa e até agora, todos os que eu usei, eu gostei, sem exceção. Eles são muito bons mesmo, tá? Inclusive eles têm aquelas penas G, pena para... mangá, que vocês tanto curtem aí, né? Essa empresa japonesa, eles fabricam. Vamos falar primeiro do design da caneta marcador. Ela é assim, fininha, tá? Não é um marcador gordinho, né? Corpo plástico. E logo de cara, qual que é o diferencial dela? Duas pontas, e ela tem duas pontas pincel. Por que tem duas pontas pincel? Porque cada ponta tem uma cor diferente, mas é no sentido da saturação dela, ou opacidade. Eu sei que o pessoal está mais acostumado com o digital, então vai entender o que eu estou querendo dizer com opacidade. Um lado é a cor pura, vamos dizer 100%, e o outro lado mais claro é a cor 50%, numa mesma caneta. Isso eu nunca vi em nenhuma caneta marcador antes, né? Você ter duas pontas com essa variação, um lado mais concentrado, o outro lado menos, né? O que permite fazer uns efeitos de transição, blending, passagem muito interessante. Você tem aqui praticamente um 2 em 1. E na prática isso é muito bacana. Vocês vão ver no tópico mais para frente das técnicas, tá? Corpo inteiro de plástico, ela é aqui bege no meio. Você diferencia pela cor da tampa e tem também o número e nome da cor, né? Tá bem aqui, ó, nessa parte, próximo do código de barras. Essa aqui é o número 64, a cor Fawn, não sei o que é Fawn, tá? Primeira vez que eu vejo essa palavra. Aqui, ó, também, essa é o número 40, Pure Green. É meio tímido, tá? O número e nome da cor, meio sem destaque, assim, podia ter alguma inscrição na tampa, coisa do tipo, mas a cor da tampa já é muito visível, né? Então, não compromete. Eu acredito que esse número e o nome é mais para questão de registro, para papelaria, né, que vende. Para quem não sabe aí, é tudo código de base, a gente tem que ter registrado ali para qual produto, tal. Identificação é mais para isso, tá? Para quem desenha mesmo é só a cor da tampa, tá muito fácil de visualizar. O tamanho dela, ó, é mais ou menos próximo de uma caneta nanquim, ó, um pouquinho maior, uma tampa maior, então você não vai ter problema de ela caber no seu estojo, acredito que na maioria deles vai entrar de boa. O peso dela, a minha balancinha quebrou, tá? Mas eu acredito que seja mais ou menos uns 20 gramas aí, um pouquinho só mais pesado que uma caneta comum, ela é leve, tá? É entre 15 e 20 gramas aí. E quando você põe a caneta na mesa, ó, ela não tem nada que segura no lugar, tá? Então as suas canetas vão sair rolando conforme você deixa na mesa, né? Não tem nenhuma hastezinha aqui ou botão que segura no lugar. Então coloca num estojo ou num copinho para não ter esse problema, senão suas canetas vão ficar caindo aí toda hora quando você estiver trabalhando. Tem uma pequena diferença aqui no corpo dela, ó, que o lado mais escuro tem uns risquinhos, é bem sutil, tá? E o lado mais claro ele é liso. Muito sutil, é mais pela cor da tampa mesmo que você vai identificar a diferença. E a tampa é igual também, só muda a cor. Eu acredito que isso é para deixar o produto mais barato. E de fato ela não é uma caneta cara não. Vocês vão saber logo mais adiante aí, tá? Características
do produto. Todas as canetas da Brushable têm o mesmo design, sempre vem com duas cores, sendo a diferença da saturação delas. Está disponível avulsa e em kits de 4, 6, 12 e 24 unidades. Aqui eu tenho um estojinho de 6 unidades, tem várias combinações de cores aí, né, para vocês aí, que vocês quiserem. Tá uma escolha de cores inteligente, não tá aquele carnaval de cores no estojo, então são tons meio parecidos, até para você trabalhar melhor a pintura aí, né? Para quem pinta com marcador sabe que é melhor ter tons meio próximos, exatamente para você fazer esses efeitos assim de passagem, transição, sombreamento, né? Pelo que eu pesquisei, eu não tenho todas as cores, mas você tem um total de 48 cores disponíveis das canetas. Só que lembrando que cada caneta tem 2 tons, 2 cores. Então você multiplica tudo isso por 2, já que cada uma vem com 2, né? Dá para fazer uma brincadeira bem legal aí. Muito bem, agora vamos para as técnicas, para o uso, né? Quando você compra algumas canetinhas novas, a primeira coisa que eu recomendo é você fazer esse troço aqui, um color chart, anotando o nome, a referência, para você entender como são as cores. Veja que todas você tem os 2 tons aqui, né? Alguns você tem mais diferença, outros você tem menos, né? O vermelho dá para ver bem, o laranja, esse verde também. Esse azul Pure Blue já deu pouquinho, tem diferença, mas é menos, né? Esse lavender, muita diferença, ou melhor, Pure Violet, perdão, bastante diferença. Então isso é bem legal, cara. Você tem realmente um efeito de 2 canetas em uma, de uma forma bem distinta, o que te permite fazer aí um sombreamento e uma mescla. Vou mostrar para vocês que ele tem um blending muito bom também na hora de fazer a pintura. Ó. E aí o outro lado, ó, mais claro. Vocês estão vendo que conforme eu passei o brush no mais escuro, ele puxou um pouco da tinta, né? Fazendo uma transição. Veja que ele dissolve bem, né? Tá vendo? Ele fica com uma boa solubilidade na tinta. Isso para uma caneta que é a base d'água é deveras interessante, tá? Algumas canetas à base d'água que eu já usei, elas marcam muito, né? E o blending acaba sendo um pouco prejudicado. Mas essa, pela própria proposta dela, ó, aqui no verde dá pra ver bem como que ela dilui, né? Ó. Tá vendo diluir? E aí você vai criando a passagem desta forma. E com cores diferentes, como é que rola isso aí? Também tem uma solubilidade bacana até. E aí, assim como um marcador comum, você tem que escolher as cores para ter uma solubilidade mais, uma transição mais suavizada ou mais demarcada. Você pode trabalhar com sobreposição também, deixando algumas áreas mais definidas e vindo com uma segunda camada por cima. São formas diferentes de você colorir. Bom, eu tô aqui com o Iceman, né, que eu fiz aí com o primeiro teste, pintando direto com essas brushables. Só usei essa e a caneta Nankin, tá? Vocês estão assistindo aí o desenho rápido, né? O que eu achei? Ele tem uma boa transição, ele tem uma boa solubilidade. Esse papel que eu usei aqui é o do Sketchbook da Winsor & Newton. Ele é um papel do tipo liso. Não é um papel que aguenta muita água, né? Então, como esse marcador ele é à base d'água, o papel ele começa a dar uma dissolvida se você aplica muito no mesmo local. Quem pinta com marcador sabe que às vezes a gente pincela bastante no mesmo ponto para fazer a tinta diluir. Só que o álcool, ele seca rápido, então a tinta dilui e já meio que seca. Essa caneta também seca rápido, só que demora um pouquinho mais por conta da água. E aí o que acontece? Se você ficar esfregando muito tempo no mesmo lugar com o papel molhado, vai começar a sair farelinho do papel.
Não chegou a furar, rasgar nem nada, mas ele começa a sair aqueles farelinhos. Então, o que é o recomendado? Deu algumas pinceladas, o suficiente para fazer ali uma transição, deixa secar. E assim, demora alguns segundos só para secar, tá? Não é nada muito assim. Vai pintar outra parte, deu uma secada, aí você pode vir com uma outra demão depois. E o que é interessante, a tinta ela continua dando uma diluída sim. Ela não dilui tanto quanto na hora que está totalmente molhada, mas ela ainda dilui até que legal, né? A tinta dessa caneta eu gostei muito, ela tem uma boa solubilidade, dá para fazer uns efeitos interessantes com ela. Mesmo depois de seca, ela tem um pouquinho de transição de cor, e se você trabalha sobreposição, fica uma sobreposição boa também, ele não vai diluir tão facilmente com o que está embaixo, né? E tá aí o Iceman. Eu fiz um outro desenho também, aí esse aqui eu já fiz um desenho mais jogadão, sem linha, só com os pincéis aí. Vocês estão vendo também em speed draw, em velocidade, tudo no seco, né? Experimentando. Quando eu tava pintando, principalmente o tom de pele aqui, tava me incomodando um pouco a tinta ela ficar o papel meio marcado, né? Porque é água, né? Quando você usa marcador à base de álcool, ele fica mais lisão, né? Na base de água, ele começa ele umedece mais o papel, né? E eu acredito que as ranhuras começam a transparecer mais e a pintura fica um pouquinho marcada. Isso na hora que estava secando me incomodava, porque parecia que a pintura estava meio manchada. Só que na hora que secou bem, já diminuiu bastante esse efeito e ficou uma pintura com com uma certa textura do próprio papel, que eu até achei interessante, me lembrou até um pouco lápis de cor, né? Então ele não fica tão liso como no marcador, e ele parece que respeita um pouco mais a textura do papel, por ser a base d'água. Mas lembrando que você tem que tomar cuidado para não ficar passando a caneta muito tempo no mesmo lugar, porque vai começar a soltar ali fagulhinhas, né? Então tem ali todo um controle da sua pintura para você fazer esse efeito. No final joguei um pouquinho de guache branco, tá, em algumas partes, para fazer alguns detalhes, mas a grosso modo só usei basicamente as brushables. E em terceiro, pessoal, esse eu não gravei o processo que eu testei usando água, né? Mas quando você usa água por cima, ele praticamente não dilui. Significa que não é um marcador aquarela. Isso aqui foi feito para ser usado seco, tá? Só que, como é uma tinta à base d'água, se você umedecer um pouco a folha antes de você usar, ele dilui, tá? É bem interessante isso. Vou fazer rapidinho aqui no canto para vocês verem. Ó, essa aqui é folha de teste, né? Então, ó, joguei aqui. Vou vir com água, né? Ó. Tá vendo que ele não sai, ó? Sai uma aguinha suja, mas não dilui. Porque a ideia não é que é um marcador aquarela. Caneta pincel aquarela é outra que eu vou fazer um review em breve. Tá? Então isso aqui foi feito para ser usado no seco, é tipo um marcador mesmo. Porém, como ele é a base d'água, você pode usar esse truque adicional de você molhar, umedecer a superfície do papel e aí você trabalhar ele dessa forma. E aí você pode espalhar um pouco. Isso é um truque, tá? Dá para você fazer essa brincadeira. Claro que aí você tem que usar um papel que ele aguenta água. E aí você tem alguns detalhes adicionais. Dá para fazer mesclando cores? Dá. Eu fiz isso aqui. Tá vendo? E aí você dilui, certo? Aplicou seco, jogou água, ele não dilui mais. Então depois de seco, joga água aqui em cima, ele não vai borrar. É diferente do marcador da Tombow, por exemplo, né? Que quem conhece alguns que são a base d'água, se cair água em cima, depois ele já era, né? Ele dissolve. Esse aqui não, uma vez seco, ó, não sai, tá? Só que se você fizer essa brincadeira de umedecer o papel, você consegue alguns efeitos curiosos aqui, que eu usei nesse capacete. Naqueles desenhos do sketchbook eu desenhei a seco. Aqui não, aqui eu umedeci e eu consegui umas transições diferenciadas aqui. E foi bem curioso, tá? Bem interessante, é um
efeito adicional aí que, por exemplo, com um marcador à base de álcool, você não vai conseguir, certo? Nem usando o blending ali antes, ele vai dissolver um pouquinho, mas exatamente porque ele seca muito rápido, né? Aqui a base d'água demora um pouquinho mais, mas esse mais é segundos, tá, pessoal? Não é que nem uma aquarela mesmo, não, né? Dá para fazer uns efeitos curiosos com isso. E aí, assim, claro, depende muito do papel também que você tá usando. Detalhes importantes também. Tem que tomar cuidado porque esse marcador, por algum motivo, ó, ele borra a caneta quando tá fresco. Mesmo sendo caneta à base de solvente, aquelas tipo Micron, eu tô aqui com uma da Winsor & Newton, ela é base de solvente, mas borrou. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu testei com... na hora que eu fiz e passei, você vê que ele zoou muito aqui. Aqui eu deixei secar um pouco, ele soltou menos, mas ainda solta. Então, se você for usar essa técnica para pintar uma ilustração, minha sugestão é você deixar a line art para o final. Ou você tomar cuidado para não borrar muito, porque ele tem perigo de ele criar uma mancha aí, tá bom? Testei também com a caneta da Derwent, né, e outras também aconteceu a mesma coisa, ó. Só para não haver dúvidas, tá? Ó, tá vendo? Ele pega aqui, ó, ele espalha e puxa um pouquinho pro pincel também, tá? Então, cuidado, tá? A caneta Nankin não reagiu bem com esse marcador. O que é curioso, né? Ele é a base d'água, mas eu acho que deve ter alguma mistura a mais aqui para acontecer, porque, em teoria, essas canetas eram para ser a prova de solvente de água. E estão borrando, né? Geralmente é a relação contrária, né? Se a base d'água, ele aguenta álcool, se ele é a prova de solvente, ele aguenta a água, né? Então, esse aqui, ele borrou todos. Então tem alguma coisa aqui que dá esse efeito, tá, pessoal? Não sei o que rolou, mas toma cuidado na hora de você usar o Nankin. Deixa pro final que você não tem problema, ó. Aqui eu deixei pro final, não tem problema. Vamos falar agora do custo-benefício dela. Pelo que eu pesquisei no momento em que esse vídeo está sendo gravado e vai ao ar, o preço médio dela está mais ou menos uns 25, já vi lugar vendendo a 23 ou 28 reais a unidade. Levando em conta que você tem duas em uma, tá um preço de marcador, né? Não é o mais barato, mas também não é o mais caro. Eu acho que dá para você pegar um set, dá para pegar um kitzinho, né? Lembrando que cada caneta você tem duas, então você tem uma vantagem aí, né? Achei um preço mediano, dá para você pegar assim algumas delas, e até agora eu usei aí para fazer essas ilustrações, a Juliana também está utilizando para fazer umas ilustrações. Nenhuma caneta até o momento apresentou tá acabando a tinta, então me parece que ela tem uma durabilidade até que boa. Eu já peguei uns marcadores aí que eu fiz um desenho e já estava meio que pedindo água depois. Muito bem, veredito final, conclusão aqui das brushables da Zig Kuretake. Pelo que eu percebi, pessoal, essa caneta ela foi feita pensando no lettering. O próprio site oficial da Kuretake, ele coloca ali como uma caneta para lettering. E uma coisa que eu não falei na parte dos testes, tá? É que eu gostei muito da ponta pincel dela. Porque é um pincel que ele não é duro, né? Ele tem uma maciez, mas ao mesmo tempo ele é firme. Não é aquele pincel que você passa e parece que ele fica muito mole, sabe? Tem alguns brush pens que você vai usando, ele vai ficando mole e parece que ele começa a meio se desfazer com o passar do tempo, assim. Esse ele é mais rígido, mas ele não é duro. Já peguei uns também que são muito duros, assim, parece que você tá pinicando a folha. Ele tem uma dureza que eu considerei suficiente, mas ele consegue ser macio e tem um controle bastante ali de variação de espessura. Ele é um pincel que a gente chama de ponta esponja, ele é maciço. Gostei muito, é um destaque importante. Outro ponto bom é a tinta, que eu gostei muito. Tá? Eu acho que é um dos melhores pincéis à base de água que eu usei até agora, de marcadores, tá? Ele tem algumas cores que são mais saturadas, mas como ele sempre vem ali duas diferentes, te permite um controle muito legal, que às vezes quando a gente compra uma caneta dessa que é muito forte, muito intensa, fica meio difícil de usar, porque é sempre aquela cor estourada, e quem
pinta com marcador, sabe que a gente precisa dos tons médios e clarinhos também para fazer transições e passagens. Como você tem sempre duas tonalidades, é show isso, cara. Eu gostei muito dessa característica. O blend na caneta é bom. Você vê que ele tem ótimas transições. Vocês viram ali no Iceman, né, na outra pintura também. Tem uma passagem boa. O preço eu achei até que acessível. Achei que tá beleza, ok. Pontos que talvez seriam negativos, né? Primeiro deles é isso aqui, né? Dele ficar rolando. Seria bom ter uma travinha aqui para não sair rolando, tá? Tomar cuidado com a caneta nanquim que ele borra. Então aí na hora que você for usar tem que ter essa ordem da pintura e depois a caneta, que aí você não vai ter problema, ficar esperto com isso. O fato de ser a base d'água, se você estiver usando um papel muito liso, vai dar aquela dissolvida no papel. Isso pode frustrar alguns durante a pintura, porque ele é diferente de um base de álcool, né? Que ele segura mais, ele não vai ter esse problema. Então isso pode vir a ser um problema para alguns, porém para outros pode ser um diferencial exatamente por causa desse efeito do papel molhado que eu mostrei aqui. Em brush pens à base d'água, um defeito que eu costumo apontar é que se você joga água depois, ele dissolve. E às vezes a mão, estando meio suada, alguma coisa, pode também dissolver. Mas vocês viram que essa caneta em particular, uma vez que ela está seca, ele não sai mais, não dilui. Então é só ficar esperto com o tipo do papel que você está usando e você levar um tempinho para acostumar. Né? Se você é uma pessoa que pinta passando muitas vezes no mesmo lugar, né? E pode se incomodar com esse negócio do papel dissolvendo, isso pode ser um ponto que não é uma caneta muito para você. Agora, se você gostou dessas características que eu mostrei aqui, da cor, que tem uma transição legal, esse efeito de poder fazer uma base d'água primeiro, e tá disposto a se adaptar com a ordem da pintura para você não acabar dissolvendo o papel ou coisa do tipo, eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para Brushable. Porque é uma caneta diferenciada, você tem ali as duas opacidades diferentes, com um ótimo brush pen, uma tinta que tem um ótimo efeito de blend e um preço que dá para pagar, né? Visto que cada caneta você tem duas cores. Eu gostei delas, gostei mesmo de utilizar. Estamos experimentando algumas técnicas mistas e tá respondendo bem, tipo passar um lápis de cor em cima depois, ele tá tendo uma aderência boa. Né? Mesmo a caneta nanquim depois, ó, ela pegou, não ficou aquela crosta de tinta embaixo também. Então eu achei uma caneta que vale a pena você dar uma chance, cara. De repente pegar umas 3 avulsas, pegou 3, você tem 6 cores, ou um sexteto assim, ou um quarteto de repente, pode ser um bom negócio. Se você gosta de marcador, gosta de brush pens, dá uma chance para Brushable. Acho que você vai, no mínimo, achar uma caneta interessante. Só tomando cuidado para não borrar a caneta nanquim passando primeiro e tendo em mente que é um pouco diferente porque é a base d'água e não a base de álcool. Então você vai ter que adaptar o processo da sua pintura para fazer o melhor uso possível dessa caneta. E um adendo, para o pessoal de lettering, isso aqui parece uma excelente opção, viu? Eu vi umas pessoas fazendo lettering usando a transição do saturado e do médio e dá uns efeitos bem legais. É que eu não manjo de lettering, isso aqui foi a Juliana que fez, ela entende mais do que eu sobre isso e parece um negócio bem interessante, tá? Então é isso, meus amigos. Essa foi a Brushable da Kuretake. Vocês vão ver aí a gente usando ela e outros produtos também. Logo mais vem review de mais material da Kuretake. Gostei da oportunidade. Esse material tá disponível aqui no Brasil. E você, gostou do vídeo? Gostou de conhecer a Brushable da Kuretake? Deixa um comentário para mim, deixa um like aí, uma opinião que eu vou gostar de saber. Tem sugestão de mais material? Escreve aqui no comentário que eu posso estudar de trazer mais análise para vocês. Vai vir mais análise de material da Kuretake, que é uma marca excelente que chegou aqui no Brasil, que com certeza vocês vão gostar de conhecer aí. E eu tô adorando poder mexer com esses materiais aqui para desenhar, voltando pro papel e para mostrar para vocês, beleza? Muito bem, então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto.